boa noite, meus amigos, vocês que estão chegando aqui ao vivo. É um prazer muito grande estar de volta e falar novamente sobre motos, né? Maravilha! E agora eu estou com essa série aqui, né? Eu comecei essa série, eu acho que foi domingo, não, acho que sábado, não sei. Foi aí semana passada. Por que pilotagem, né? Olha aí, está escrito aqui, ó. Segura é fácil. E hoje é o episódio 2, olhar e posicionamento em curvas. Cara, eu gosto muito de ensinar. Todo mundo que me conhece aí, né, sabe disso, porque eu tenho muita prática, muitos anos de motociclismo. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, ter voltado para cá, na verdade, que eu fiquei muito tempo sem aparecer aqui por razões particulares, e eu quero agradecer a todos vocês que continuaram assistindo meus vídeos, que aumentaram praticamente quase um ano sem postar nada, e eu ganhei mais de 1.000 inscritos. Significa que o conteúdo do meu canal é bom. Então, agora nós vamos fazer ficar, se tudo correr bem, melhor ainda, e se Deus quiser, há de correr sim, vai ficar melhor ainda, pode ter certeza disso. E então, para começar essa brincadeira com vocês aqui, o que eu vou ter que fazer? Primeira coisa, eu vou ter que botar uns slides aqui. Eu vou puxar os slides, eu não vou compartilhar página não, tá? Eu fiz uns slides bem interessantes aqui e vamos ver se eu consigo compartilhar isso aqui com vocês. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Fazer um teste aqui agora, se corre tudo bem. Olha lá. Esse é o episódio 1. Então, nós temos que colocar o episódio 2. Então, vamos lá retirar isso aqui e a gente vai começar a fazer o episódio 2. Eu infelizmente, não consegui fazer antes, porque eu trouxe meu copo d'água aqui, eu vou explicar por que está acontecendo isso. Eu trouxe meu copo d'água aqui e eu bati a mão no copo d'água em cima da minha mesa aqui no estúdio. Rapaz, o copo agora eu já enchi de novo, tá aqui, enchi não, botei meio copo aqui para não acontecer de novo, e com isso eu não consegui, na última hora aqui, organizar as coisas. Mas vamos lá. Vamos mais uma vez, então, achar aqui que eu já havia baixado isso aqui, já havia deixado tudo em ordem, né? Então, agora a gente tem que pegar e colocar aqui o episódio 2, que está aqui no meu computador também. Eu apenas vou ter que achar onde é que eu coloquei ele aqui, porque nessa confusão, quando a gente faz as coisas assim correndo, por ter acontecido um negócio desse, é bem desagradável, porque aí você não encontra. E é o que está acontecendo agora aqui. Mas não tem problema, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar de novo o episódio 2 aqui, aí ele vai aparecer e eu vou colocar ele aqui para a gente. Então, vamos lá, vou salvar como um documento PDF, e ele vai aparecer aqui, pronto. Já está salvo lá, já posso agora trazer ele aqui para começar a nossa aula de hoje, que, se Deus quiser, vai ser uma aula muito legal para você que está a fim de aprender, você que está assistindo ao vivo e você que está assistindo gravado, tá? Vai ter essa oportunidade, então, de aprender. Só um minuto, tá aqui. Pronto. Tá vindo aqui agora. Já está carregando, né? Enquanto isso, vamos falando aqui, motocando, meu amigo. Uma boa noite para você também. Há muito tempo não converso com você, né? Muito legal. Vocês, outros que estão assistindo ao vivo ou gravado, muito obrigado por ter vindo aqui assistir. E vamos então fazer aquele célebre pedido inicial, né? Se você caiu aqui sem querer nesse canal, o que eu posso te dizer é o seguinte, cara, você caiu no canal certo. É aqui que você vai aprender muito sobre motociclismo, tá? E por essa razão é que eu estou aqui. Porque eu quero ensinar muita coisa sobre motociclismo, daquilo que eu sei,
para você, tá? Da forma mais organizada e mais didática possível, para que você entenda, você aprenda direitinho o que é andar numa motocicleta com segurança. E antes de começar, eu tenho que contar uma história que aconteceu hoje na minha frente. Na minha frente, cara. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Olha só. Antes, só para complementar, caiu aqui de paraquedas? Se inscreve, tá? Dá seu like se você gostar. O canal é esse mesmo, tá? E eu tenho a certeza que todo mundo que caiu aqui, mesmo que de paraquedas, vai gostar do que vai ver. Mas, como eu disse, eu tenho que contar uma história para vocês, cara. Porque o objetivo disso aqui é segurança, né? Obviamente. Então, a pilotagem, cara, na vida real, ela é fácil. Você não pode fazer bobagem. E hoje, na minha frente, eu não vi acontecer. Minha esposa estava do meu lado, viu? Eu estava indo para o supermercado de carro, não estava de moto. E quando eu saí daqui de onde eu moro, uma moça entrou com uma scooter na esquerda, é uma pista dupla. Ela entrou na esquerda com a scooter, eu estava uns 40 por hora, ela foi lá para frente. Foi tão para frente que ficou longe de mim. Eu estava preocupado em dirigir ali, tinha uma outra entrada de carros mais à frente, eu estava olhando isso, quando de repente, assim, um minuto, nem um minuto, 30 segundos depois que essa moça me passou, ela acelerou bastante. E aí o que aconteceu? Ela ficou a mais de 100 metros do meu carro. E minha esposa do meu lado começou a falar: olha lá, a moto caiu, a moto caiu, a moto caiu. Eu falei: nossa, o que será que aconteceu? E eu tentava olhar, porque estava longe, não vi. Aí chegando mais perto, eu vi o que aconteceu. Essa moça, cara, estava dirigindo um scooter vestida, quer dizer, não estava vestida como um motociclista deve estar, né? Com toda a proteção, etc, etc. E aí, cara, eu vou falar, eu não sei como aconteceu, mas eu sei como aconteceu. Quase com certeza eu sei. Ela estava na esquerda e é uma pista dupla de um lado e dupla do outro, tá? E no meio um canteiro com grama. Essa menina entrou na guia do canteiro e caiu, por sorte, em cima do canteiro. Agora eu te pergunto, como que ela conseguiu fazer isso numa reta? Ir para a esquerda, né? Já estava na esquerda, foi mais para a esquerda, pegou na guia, a moto ralou toda ali na guia, ela caiu no gramado, por sorte dela. Por sorte que eu passei em seguida, já tinha gente que estava lá na frente, já estava lá acudindo, então eu falei, não vai ser necessário parar, e ela estava lá levantando já. Você sabe o que ela estava fazendo? Com certeza. Sabe que tem aquele negócio que você põe na água que segura o celular, né? Provavelmente ela estava mexendo no celular. E aí ela se perdeu, quer dizer, é um segundo, né? Eu estava a 40 por hora, ela me deixou uns 150 metros para trás. Então, seguramente ela estava a mais de 50 km por hora, em menos de 30 segundos. E ela deu na guia e caiu, do nada. Não teve uma fechada, não tinha nenhum carro na minha frente, lá do lado dela, nada, 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 nada. Então, o que aconteceu? Mexendo em celular ou, sei lá, alguma coisa ela fez de errado ali. Mais uma vez, boa noite, Motocando. Boa noite, Carlos Trivelato. E aí, Carlos, tudo bem? Um prazer te ver aqui, cara. Deixa eu botar meu óculos aqui, rapaz, porque você sabe, tem iluminação na minha cara aqui, né? E para enxergar ali, tá meio difícil o que o pessoal está escrevendo, né? Vamos ver aqui. Estou com a iluminação aqui, então já viu, ó. Salve, Adail. Bonita sua moto nova. Ainda bem que você desviou do buraco na curva para fazer a curva. Um abraço. Carlos, isso aí, cara, não sou eu. Isso aí foi... Você que já ouviu falar em inteligência artificial? IA? Isso, eu conversei com a inteligência artificial, dei as instruções para ela, e ela fez isso que você está vendo aí, ó. Exatamente tudo isso que você está vendo aí foi feito por inteligência artificial. Eu disse para ela o seguinte, para quem não conhece, né? É o seguinte, eu falei, olha, eu quero uma foto, uma imagem assim, 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 uma moto numa curva, passando ao lado de um grande buraco com segurança. E depois expliquei o que eu queria que escrevesse e tá aí. Isso que você está vendo aí, ó. Tá vendo? Olha aí, ó.
Isso aqui tudo é inteligência artificial, a paisagem, tudo, a estrada, tudo, tudo, tudo. Não sou eu. Parece, mas não sou. Né? Mas é isso, pessoal. Vamos para o próximo aqui. Motocando, geralmente isso é mexendo no celular ou passar no cantinho da lombada. Não tinha lombada, é celular mesmo. Não tem lombada, entendeu? Ali ela caiu na reta, um lugar assim, e não tinha nenhum carro, não tinha nada, nada, nada que pudesse falar. Ela tomou uma fechada. Não tomou. Ela com certeza estava olhando no celular. Deve ter ficado cara a brincadeira. Só não ficou mais cara porque, graças a Deus, ela não quebrou nada, tá? Porque a hora que eu passei, né, isso aconteceu, eu vi de longe, a hora que eu passei, ela já estava em pé e já tinha um monte de gente em volta dela, né? Então, supus, não aconteceu nada, tinha lá pelo menos 5 pessoas, então eu falei, bom, eu não vou, eu estava com a minha esposa, eu não vou parar porque já está sendo atendida, não tem nenhum problema. Se não tivesse sendo atendida, eu pararia na hora, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é isso, você vê, cara, pilotagem é e tem que ser com segurança, cara. Um negócio desse podia ser, ela cair assim, se ela cai da maneira errada, ela podia quebrar um pescoço e morrer, quebrar um braço, quebrar uma perna, imagine o estrago, né? Kleber, um prazer te ter aqui, Kleber. Muito bom, Kleber. Estou de volta aqui. Kleber, você me mandou uma mensagem, cara, mas eu não consegui responder, me desculpe. Foi um dia muito atribulado hoje e realmente eu não consegui, tá? Olha lá, o Carlos está falando, você vai ensinar aquele famoso toque no guidão para o lado contrário antes da curva? Nem vou falar disso, viu, Carlos? Mas já que você falou, eu posso até falar. Mas, na verdade, o que eu vou falar é do comportamento mesmo, tá? É do comportamento. Ó, o Kleber. Kleber Ferreira, o cara que comprou a minha Ducati, hein? É o cara que comprou a minha Ducati, meu. Bonita a camisa da Ducati. Essa camisa aqui, eu ganhei quando eu estava num grupo chamado Desmo Group. E isso foi no início dos anos 2000. Como eu sou apaixonado por Ducati, ó, tá até escrito aqui desse lado Desmo, tá vendo? Aqui, ó, desse lado aqui, ó, Desmo Group. E lá eu era, também lá eu era o padre, tá vendo escrito aí? Padre da Padre Vídeos, motos. Agora eu botei o nome aqui de, eu estou usando esse por causa do Instagram, né? Ó, daí o Motos Aero, porque eu mexo com aeromodelismo também, com aviação, então coloquei esse nome. Mas é isso. A aula de hoje, pessoal, que eu chamo aula porque eu estou tão acostumado, cara. Eu tenho um outro canal, uma aula secreta, que só quem está inscrito assiste. Eu não sei se aqui não vai virar isso mais à frente, vamos ver. Mas o que importa nesse momento é o seguinte: nesse momento o que importa é que nós vamos iniciar a nossa aula, e a nossa aula é olhar e posicionamento na moto. É claro, é uma coisa para pessoas que não estão acostumados, que quer dizer que não tem essa prática que eu tenho de muitos anos de motociclismo, embora agora eu tenha andado um pouco menos por razões particulares, mas são coisas bem simples, mas que quem não sabe faz errado e se dá mal, tá? Inclusive tem isso que o Carlos falou aí, mas não é, o assunto principal não é esse não, tá? É realmente ensinar a pessoa a se comportar em cima da moto quando ela está fazendo uma curva, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Então, cadê o... olha a internet, que maravilha. Ah, agora foi. Por que a pilotagem segura é mais fácil do que você imagina? Nós tivemos o episódio 1, no qual eu falei um pouco de segurança, falei um pouco de uma série de coisas, está aqui no canal, é só você clicar e assistir depois, tá? Tá ao vivo, tá na live, tá numa live e tá também, eu coloquei ele como um vídeo normal também, tá? Então, o episódio 1 é esse que está no canal, já gravado, tá tudo lá, tá? Tá disponível. E esse aqui é o episódio 2, olhar e posicionamento em curvas. Cara, a minha intenção é fazer uma série, tá? Aliás, vai ser mais do que uma série, mas eu já estou me organizando para fazer tudo isso aqui, tá ok? Então, olhar e posicionamento em curvas. Cara, eu não sei se você sabe, mas esse ponto, para quem pilota, tanto em estrada quanto em cidade, no trânsito urbano, cara, é um assunto fundamental.
como é que você olha e se posiciona na moto quando você está numa curva, na estrada, por exemplo, que você está em alta velocidade, na cidade que você está andando devagar, mas tem que tomar muito cuidado, né? Não fazer a bobagem que essa menina fez, foi mexer no celular e se arrebentou no chão, né? Graças a Deus não se arrebentou, mas podia ter se arrebentado e feio. Então vamos lá. Olhar e posicionamento em curvas. Cara, presta atenção nessas duas coisas que estão escritas aí. São coisas muito simples, não são? Eu disse que era simples. A moto, ela vai exatamente para onde você olha. Quando eu fiz essa thumb aqui, que está aqui atrás de mim, e o sujeito na moto ali, uma das instruções que eu dei é, ele está passando ao lado de um buraco em segurança e olhando para frente. Ele não está olhando no buraco. Sabe por quê? Porque se ele estivesse olhando no buraco, meu amigo, a história ia ser outra, tá? Essa thumb ia ter uma outra imagem. E é por isso, cara, é por isso que tanta gente sai da curva e não sabe nem por que saiu da curva. Não sabe nem por quê. É porque a moto vai exatamente para onde você olha. Então você tem que tomar muito cuidado para onde você está olhando. Tem um ditado que diz assim: a palavra tem força. Vocês já ouviram falar disso? Você fala tanto, ah, nossa, eu adoro banana, eu adoro um exemplo, né? Adoro banana, que chega numa hora que você encontra uma bananeira e come uma banana. Entendeu? A palavra tem muita força. Ah, eu quero ter uma moto, né, o Kleber? Eu quero ter essa Ducati, eu quero ter essa Ducati, né, Kleber? Eu quero ter essa Ducati. Ele ia na oficina lá que estava limpando o carburador e ele se apaixonou pela moto. Ele fez o que fez e comprou a Ducati, um negócio que eu achei que eu nunca ia vender, no fim eu vendi, né? Mas, por quê? Porque a palavra tem força. E o olhar, cara, no caso de moto, o olhar, eu podia fazer uma analogia com você, que o olhar é como se fosse um imã. É um imã, cara. Você tem que tomar muito cuidado para onde você olha, tá? E a razão disso está aqui. A moto vai exatamente para onde você olha. Você viu que a figura que eu coloquei aqui nesse slide, o cara está olhando para o lado? Sabe por quê? Para não olhar no buraco. Exatamente isso. E é por isso, então, que tanta gente sai da curva e nem sabe por que se perdeu, saiu da curva, tá? A promessa clara hoje é o seguinte: hoje você vai aprender onde olhar e como posicionar seu corpo para fazer curvas com segurança, da maneira mais simples e didática possível. Por quê? Você fala, pô, na hora que eu vou fazer curva, eu tenho que pensar? Claro que vai. No início, você vai ter que pensar. Pô, será que estou na posição certa? Será que estou fazendo corretamente? Será que eu não estou? Mas no início, porque você faz isso uma vez, faz duas, faz três, faz quatro, faz 10, de repente você está fazendo e nem lembra mais disso. Então, por isso que é interessante a gente conhecer bem a teoria para poder, na prática, fazer corretamente. E é assim que funciona, viu? Podem acreditar, tá? Podem acreditar. Olha só, o erro que derruba, isso é vida real, cara. Isso é vida real. Já aconteceu comigo, não me derrubou, mas me causou um prejuízo, tá? O erro mais comum em curva é olhar para o perigo. O que é o perigo numa curva? O perigo de uma curva pode ser um carro que está no acostamento, pode ser uma moto parada, pode ser uma vaca que está atrás da cerca, não está nem na pista, está atrás da cerca. Pode ser um buraco no chão, pode ser um monte de coisa, entendeu? Se olhou para aquilo, você está olhando para o perigo. Pô, mas daí uma vaca do outro lado da cerca é um perigo? É um perigo para você. Por quê? O olhar é um imã. Para onde você olha é para onde a moto vai se dirigir, cara. Presta atenção nisso. Isso não é brincadeira, não é modinha de internet falar isso, não. Isso é prática. Prática e curso que ensina exatamente isso que eu estou falando aqui, tá certo? Então, cara, nunca olhe para o perigo quando você estiver numa curva. Se estiver numa reta, também evite olhar para o perigo, tá? Não olhe, mude isso aí, tá ok? Vamos lá. Então, o que é olhar para o perigo? Eu acabei de falar, mas eu fiz o slide, né? É buraco, é meio fio, é carro parado, tá?
Cara, o olhar, a gente pode dizer que ele trava a moto. Na verdade, trava você, né? Mas ele trava a moto. E aí, sem querer, você direciona a moto para o lugar errado, sem perceber. Sem perceber. É um negócio maluco, cara, maluco mesmo. Não dá para entender como é que isso funciona. Quer dizer, até dá, né? O teu cérebro, você está olhando para o lugar, ele na cabeça dele, né? No pensamento dele, ele fala, bom, ele quer ir para lá. Ele não para de olhar para lá, ele quer ir para lá, sabe? Então tem que tomar realmente bastante cuidado. Olha, como é que a gente olha corretamente? Antes da curva. Antes da curva, o que que você faz? Antes de você chegar nela, porque, claro, você sabe que tem uma curva ali. Antes de chegar nela, o que você vai fazer? Você vai olhar mais longe do que a própria curva e procurar uma saída. Principalmente se tiver um buraco, se tiver um carro, se tiver alguma coisa, você tem que achar uma saída, um lugar para passar. Essa é a primeira coisa, tá? Então, você já vê isso antes. É claro, você vai ver o buraco antes, tá? E agora, durante a curva? Durante a curva, cara, tem um buraco, tem qualquer coisa, não importa. Acompanhe com o olhar a curva no trajeto que você deseja fazer. Se você, no meio da curva, você sabe que tem um buraco, você veio antes, você falou, opa, vou ter que desviar daquele buraco. E aí, sem querer, assim, totalmente sem querer, cara, você continua olhando para o buraco. Meu amigo, você vai cair no buraco, tá? Você vai cair no buraco. A menos que durante a curva você desvie o olhar do buraco, tá? Você tem que desviar o olhar do buraco, porque se você não desviar, você vai levar a moto para dentro do buraco, tá? Isso já aconteceu comigo com uma moto lá atrás que eu tinha. Eu caí, era um buraco pequeno, mas eu fiquei tão olhando para o buraco que eu caí no buraco, cara, né? E aí entortou a roda, não furou o pneu, mas entortou a roda. E sorte que não murchou o pneu continua andando, né? Continua cheio. Então eu consegui completar a viagem que eu estava fazendo. E foi uma viagem, foi durante uma viagem. Cara, mas olha, eu estou falando isso para vocês eu tinha uma Turuna, a primeira que foi lançada, 125, era a moto maior praticamente do mercado na época, não tinha lançado a CB400 ainda, isso foi em 79, e eu estava indo para Campinas com a moto quando aconteceu isso. Você acredita? Então, aconteceu. Só que naquela época, cara, ninguém me ensinava nada. Eu comecei com o tempo a ir aprendendo. É claro, eu comecei a pilotar muito antes disso, mas em estrada a gente ia muito pouco, né? A gente andava mais na cidade. Depois começamos a viajar e tal, e aí quanto mais passou o tempo, pior foram ficando as estradas, né? E aí começa a buracaiada. É complicado, né? Eu estou falando em 79, mas na verdade eu já viajava de moto em. Deixa eu ver que ano foi, cara, não me lembro. Foi nos anos 70 também que comecei a viajar, mas no começo dos anos 70, tá? E aí era eu viajava com uma Suzuki A52, uma cinquentinha, só para você ter uma ideia. Tá? Então, ó, reprisando aqui, o olhar certo. Antes da curva, você olha longe, lá na frente, e procura a saída. Durante a curva, o olhar acompanha a curva e nunca fica parado, travado num lugar. Se ficar travado, está ferrado, tá? Então vamos para frente. Olha aí. E na saída da curva? Cara, você viu que tem 3 pontos: a entrada da curva, a saída da curva e o meio da curva. Agora nós estamos na saída da curva. A saída da curva, você tem que sair olhando para onde você quer ir. Nunca pare de olhar, fixe o olhar num único lugar. Se olha para lá, olha para cá, olha para cá, olha para lá, seu olho tem que estar sempre olhando em vários lugares. Por quê? Porque a moto, isso é o correto que acontece. A moto segue teu olhar, porque você inconscientemente leva a moto onde você está olhando. Então, cara, precisa tomar muito, mas muito cuidado com o olhar, tá? Com o olhar, sem dúvida nenhuma. E o corpo? Posicionamento do corpo. Notem que eu coloquei aí sem excessos, tá? Então, presta atenção.
Posicionamento correto não é pilotagem esportiva. Nessa Tumbi que eu coloquei aqui, presta atenção, ó, dá uma olhadinha. Eu vou retirar um pouquinho aqui, ó. Olha a Tumbi aí. Eu tô pilotando, eu não, né? O cara aí tá pilotando corretamente ou tá pilotando em corrida? Ele tá sentado na moto, você percebeu? Ele não tá com o corpo jogado totalmente para dentro, como em corrida. E a moto não está inclinada como numa corrida, está inclinada numa posição normal, porque essa é uma esportiva. Para ela, essa inclinação aí é uma inclinação normal, tá? Está inclinada aí, é o quê? Uns 45 graus. O povo, quando corre, inclina 30 graus, se bobear 20 graus, é uma coisa absurda. Mas aí é outro pneu, é experiência profissional, é outra coisa. Então, o posicionamento correto, fica sentado na moto, apenas inclina a moto, cara, né? Agora, como inclinar a moto, aí nós vamos falar depois. Bom, o tronco, isso que eu queria dizer, ó, você está sentado na moto e o seu tronco acompanha a inclinação da moto, perfeitamente, tá? Como você está vendo aqui, ó, né? Eu vou tirar de novo, olha lá. O tronco do cara está no eixo da moto, tá? Até está passando um pouquinho a coisa, mas está praticamente no eixo da moto, né? É assim que tem que ser, tá certo? Então, você não está numa competição, quando você está na estrada, não se exiba para os outros, nem para quem você não conhece, nem para quem você conhece, que essa é a maior estupidez do mundo, pode causar um acidente. Então, você não está correndo, você está passeando. Então, controle, posicionamento correto não é pilotagem esportiva, é controle. Acompanhe a inclinação da moto com o seu corpo. Literalmente é isso. Ah, vou para a esquerda. A minha esquerda aqui, aí deve, não sei, acho que é a sua direita. Tá? Então, aqui também, ó, tá vendo? Eu acompanho a inclinação da moto. O que eu não posso é inclinar a moto, ó, vou botar a mão aqui, inclina a moto para lá e põe o corpo para cá. Tem gente que faz isso. Então, precisa tomar cuidado, porque tem gente que tem medo de inclinar. E aí bota o corpo pro lado contrário, cara. Né? O Carlos está escrevendo um monte de coisa aqui, depois eu mostro, tá? Então, o tronco, cara, ele precisa acompanhar perfeitamente a inclinação da moto, tá ok? Vamos lá. Braços. Olha isso, cara. Você sabia disso? Braço duro, tenso, não faz curva, cara. Fica difícil de fazer. Braço solto, tranquilo, sossegado. E as pernas? As pernas também, cara. As pernas, elas têm que ficar firmes, né? Tem que ficar firmes no tanque, claro, porque é o lugar onde a gente se segura na moto, né? No tanque e nos braços, tá certo? Então, tem que fazer a coisa direito. Então, é firme no tanque com as pernas. Mas, olha, assim como o braço não é para ficar duro, é sem tensão na perna. Você só encosta. Você não precisa se segurar no tanque. Numa curva, você tem algumas forças funcionando, tá? Você tem a força centrífuga e tem a força centrípeta. Tem duas forças aí. A centrípeta é a que te puxa para dentro, a centrífuga é que te joga para fora, ok? Então, se você está inclinado, a centrífuga está te jogando em cima da moto. Então, você não precisa se agarrar na moto, não há essa necessidade. Porque você já está sendo jogado contra a moto, e a moto contra o chão, tá? Então, é isso. Essa é a força centrífuga. Então, fica relaxado, olha lá na frente, o trajeto que você vai fazer numa boa, inclina o corpo igualzinho à moto, nem mais nem menos, porque você não está em nenhuma competição, tá? Segura com as pernas no tanque, mas só encosta, tá firme ali, mas você não precisa se segurar que nem louco, você não vai cair da moto por causa disso, ok? Então, corpo firme, braços soltos. É isso que você precisa fazer, ok? Vamos lá.